Em muitos momentos da vida, a gente se acostuma a conviver com pequenos incômodos, como se fossem parte natural da idade. Um desconforto aqui, outro ali, e seguimos em frente. Mas será que todo desconforto é mesmo normal? Ou será que alguns deles são alertas que o corpo dá, pedindo atenção, cuidado, proteção? Há sinais que parecem bobos, mas que carregam uma verdade séria. O câncer de intestino dá sinais antes de se tornar grave. E o mais triste é que muitos desses sinais são ignorados. Isso acontece porque eles são discretos, não assustam à primeira vista e muitas vezes não vêm acompanhados de dor. Mas ignorar o que o corpo tenta dizer pode ser o começo de um caminho difícil, um caminho que poderia ter sido evitado. Pense no intestino como um sistema silencioso, mas muito sábio. Ele faz seu trabalho todos os dias, desde que nascemos, sem fazer alarde. Só que, como qualquer parte do nosso corpo, ele também envelhece. E quando algo começa a funcionar de maneira diferente, o corpo tenta avisar. A mudança nas fezes, a presença de sangue mesmo em pequena quantidade, o intestino que passa dias sem funcionar, o cansaço incomum após as refeições, são sussurros, pequenos, mas insistentes. O problema é que muitos aprendem a conviver com eles, como se fossem apenas parte da rotina de quem já viveu bastante. E não são. São sinais de que algo pode estar errado, de que pode estar começando um processo silencioso, que se não for interrompido a tempo, pode se tornar grave. A maioria das pessoas não conhece esses sinais, ou não quer saber. O medo do diagnóstico, a vergonha de falar sobre o intestino, a falta de informação ou de incentivo para buscar um médico, tudo isso contribui para o atraso na descoberta de doenças como o câncer de intestino. E quanto mais tarde se descobre, mais difícil se torna o tratamento. Mas a verdade precisa ser dita com carinho e com firmeza. Esse tipo de câncer tem cura. E a cura começa quando há escuta, quando há coragem de olhar para o corpo e perceber que algo mudou, quando há humildade para aceitar ajuda, quando há amor por si mesmo, suficiente para querer viver mais, com dignidade, com lucidez, com alegria. É por isso que neste vídeo vamos conversar de forma clara e respeitosa sobre os sinais que o intestino dá antes de entrar em colapso. Vamos entender por que eles aparecem, o que significam, como podemos interpretá-los e, principalmente, como podemos reagir a tempo. Porque o corpo não nos trai, ele avisa, ele pede socorro. E quem aprende a ouvir seu próprio corpo ganha mais do que saúde. Ganha tempo, ganha presença, ganha vida. Talvez você já tenha sentido alguns desses sinais e pensou que era bobagem. Talvez conheça alguém que está passando por isso agora. Talvez esteja com medo de descobrir. Mas a verdade é que olhar para esses sinais com respeito e atenção pode ser o gesto mais amoroso que você pode fazer por você mesmo. É sobre isso que vamos falar hoje, com carinho, com esperança e com a firmeza de quem sabe que ainda dá tempo. É comum, principalmente depois dos 60, acostumar-se com alguns desconfortos intestinais. Muitas pessoas relatam que vivem com prisão de ventre, que os gases aumentaram com o tempo, que o intestino funciona diferente do que antes. E por acharem que isso é apenas sinal da idade, deixam de buscar ajuda. Mas há uma diferença entre o que é natural com o envelhecimento e o que é um alerta de que algo está fora do lugar. Quando o intestino muda de comportamento de forma constante, é preciso atenção, e essa atenção pode fazer toda a diferença. Alterações como fezes muito finas, sangramento ao evacuar, dor persistente na parte baixa do abdômen, sensação de evacuação incompleta e até mesmo mudanças no apetite ou perda de peso sem motivo aparente. Tudo isso pode ser sinal de algo mais sério. Às vezes, o corpo dá o mesmo sinal por semanas e mesmo assim, ele continua sendo ignorado, porque não dói tanto, porque não é urgente, porque parece pequeno. Mas são esses sinais pequenos que, quando não observados, se tornam problemas grandes. Não é exagero dizer que a diferença entre descobrir cedo ou tarde uma doença grave pode estar na forma como esses desconfortos são tratados no início. Muitas vezes, o medo,
ou o constrangimento impedem que se fale sobre isso até com os próprios filhos. E assim, o tempo vai passando, o desconforto vira rotina e o que poderia ter sido resolvido com prevenção se transforma em algo mais difícil de lidar. É preciso entender que sentir vergonha do próprio corpo só atrasa o cuidado. E que o autocuidado começa com uma escuta verdadeira. Não é frescura prestar atenção no que o intestino tem mostrado. É maturidade, é sabedoria. Porque só quem já viveu muito sabe o valor que um pequeno incômodo pode ter. E só quem se valoriza de verdade é capaz de parar e escutar os sinais com o carinho que o corpo merece. Prestar atenção no que parece comum demais pode ser o passo que separa a tranquilidade da preocupação. O que hoje você trata como parte da idade, amanhã pode ser aquilo que precisava de um olhar mais atento. Há muitas histórias de pessoas que ignoraram sinais como esses por anos, e quando descobriram o câncer, ele já havia avançado. Mas há também quem escutou o incômodo desde o começo, buscou ajuda, fez os exames e teve a chance de tratar a tempo. Essas pessoas estão vivas hoje porque entenderam que o corpo fala e que silenciar o corpo é muitas vezes calar o aviso mais importante da vida. À medida que o tempo passa, é natural que o corpo mude. O intestino, como qualquer outro órgão, também sente o envelhecimento. Ele se torna mais lento, sua capacidade de absorção diminui, a flora intestinal se desequilibra com mais facilidade. Muitas pessoas percebem que o ritmo da digestão já não é o mesmo, que determinados alimentos provocam desconfortos que antes não existiam. Isso é esperado com o avanço da idade. Mas o que não é inevitável é o adoecimento. Envelhecer não significa adoecer. E é possível, sim, manter um intestino saudável mesmo depois dos 70, dos 80 anos. Com escolhas simples e conscientes, o funcionamento intestinal pode continuar equilibrado. A saúde do intestino está diretamente ligada à prevenção de doenças. E entre essas doenças está o câncer. Um intestino que funciona bem, com evacuação regular, sem dor, sem sangramento e sem alterações persistentes, é um sinal de equilíbrio interno. Quando esse equilíbrio é quebrado, o corpo dá sinais. Sinais que podem ser observados com atenção e muitas vezes revertidos com mudanças simples na rotina. Alimentação rica em fibras, ingestão adequada de água, algum nível de movimento diário, redução de alimentos industrializados, tudo isso contribui para um intestino mais forte e menos propenso a adoecer. Além disso, é importante entender que o intestino é uma porta de entrada e de saída. Ele absorve o que é bom, elimina o que é ruim. Mas quando ele não está funcionando bem, ele retém o que deveria sair e não aproveita o que deveria ficar. Isso gera inflamações silenciosas, acúmulo de toxinas e um ambiente favorável para o surgimento de doenças, inclusive o câncer. Por isso, cuidar do intestino é mais do que buscar conforto digestivo. É investir na saúde do corpo inteiro. É proteger o organismo de dentro para fora. E o mais importante é lembrar que não é porque o corpo envelhece que ele deve ser abandonado. Ainda é possível viver com leveza, com clareza mental, com disposição. Tudo começa com pequenos gestos de cuidado, e o intestino responde rápido a esse carinho. Mesmo com o passar dos anos, é possível envelhecer com dignidade e com saúde intestinal. Isso exige atenção, sim, mas não exige perfeição. Não é sobre seguir regras rígidas ou viver com medo. É sobre observar, compreender e escolher com sabedoria aquilo que o corpo tolera bem e aquilo que prejudica. E quando essas escolhas passam a fazer parte da rotina, o intestino responde. Ele se alinha, se reorganiza e volta a trabalhar como precisa. Isso não é milagre, é consequência natural do cuidado. E cuidar do intestino é cuidar da vida. Entre todos os sinais que o corpo pode apresentar, quando algo não vai bem no intestino, o sangue nas fezes é um dos mais importantes e também um dos mais ignorados. Muitas vezes, ele aparece em pequena quantidade, quase imperceptível e sem dor.
Isso faz com que a pessoa pense que é algo passageiro, talvez uma fissura, uma hemorroida, algo sem gravidade. Mas quando esse sinal se repete, mesmo de forma discreta, é preciso atenção, porque o câncer de intestino costuma se manifestar assim no início, com pequenas perdas de sangue que passam despercebidas. E quanto mais tempo se ignora esse sinal, mais o risco aumenta. A presença de sangue, mesmo que oculta, indica que algo dentro do intestino está ferindo ou rompendo pequenos vasos. Isso pode ser causado por pólipos, que são formações benignas, mas que com o tempo podem evoluir para câncer. O mais preocupante é que esses pólipos crescem silenciosamente e, na maioria das vezes, não causam dor. Ou seja, o único sinal visível pode ser esse sangramento discreto, e ele só é percebido quando há o hábito de observar com atenção as fezes ou quando se realiza um exame simples chamado pesquisa de sangue oculto. Um exame que pode ser feito anualmente e que não exige grandes preparos, mas que tem o poder de detectar esse tipo de alteração antes que ela se torne grave. Muitos evitam olhar para esse tema com clareza por medo. Medo do que podem descobrir, medo do que vem depois. Mas é justamente a descoberta precoce que permite tratar com menos sofrimento. Quando o câncer é detectado nos estágios iniciais, as chances de cura são altíssimas e o tratamento é muito menos agressivo. O que começa como um pequeno sinal, se reconhecido a tempo, pode evitar longos períodos de dor, internações e limitações. Por isso, mesmo que o sangue não venha acompanhado de dor, mesmo que ele pareça esporádico, ele merece atenção. Não é preciso pânico, é preciso cuidado. Ignorar esse tipo de sintoma é um risco que não se justifica, porque o custo de um exame é infinitamente menor do que o custo de um diagnóstico tardio. E porque o corpo, com toda a sua sabedoria, não apresenta esse tipo de sinal à toa. Sangue nas fezes é um alerta que deve ser escutado com seriedade. É o intestino tentando avisar que algo precisa ser investigado. E quando essa investigação acontece a tempo, a vida pode continuar com muito mais tranquilidade. Nesse momento, o silêncio é o verdadeiro inimigo. Escutar o corpo, mesmo que ele fale baixo, é um gesto de proteção, um gesto de amor. A colonoscopia ainda causa desconforto só de ser mencionada. Muitos idosos evitam o exame por receio, por vergonha, por não saber exatamente o que ele envolve. Outros acreditam que, por não sentirem dor ou sintomas graves, não há necessidade de fazê-lo. Mas a realidade é que esse exame, mesmo sendo cercado de tabus, pode ser um divisor de águas entre uma vida com autonomia e o enfrentamento de uma doença silenciosa que poderia ter sido evitada. Ele é um exame de imagem que permite ver por dentro do intestino grosso. E com isso, é possível identificar e retirar pólipos antes mesmo que eles se tornem malignos. A resistência a esse exame muitas vezes nasce da falta de informação. Algumas pessoas acham que é doloroso, outras têm medo do preparo ou dos riscos. Mas a colonoscopia é, hoje, um dos métodos mais seguros e eficazes de prevenção ao câncer de intestino. Quando feita de forma preventiva, principalmente após os 60 anos, ela pode identificar alterações que ainda não causam nenhum sintoma. Isso significa ganhar tempo, significa resolver um problema antes mesmo que ele se manifeste. E para quem deseja continuar lúcido, com autonomia e presente na vida dos filhos, dos netos e de quem ama, esse é um passo que pode fazer toda a diferença. É compreensível sentir receio. Todo exame invasivo traz dúvidas. Mas também é preciso entender que o desconforto momentâneo de uma colonoscopia não se compara ao desgaste físico e emocional de tratar um câncer avançado. O exame é rápido, feito com sedação,
e no mesmo dia a pessoa volta para casa. A prevenção não tira apenas o medo da doença, ela devolve a tranquilidade. Saber que está tudo bem por dentro é uma das maiores seguranças que se pode ter na fase da vida em que o tempo se torna ainda mais precioso. Quem já passou por essa experiência e descobriu um pólipo retirado a tempo, sabe o valor desse gesto. A colonoscopia não é um fardo, é uma chance, uma oportunidade de seguir em frente com saúde e com paz no coração. E quando há essa possibilidade nas mãos, o que pesa mais? O medo do exame ou a tranquilidade de saber que está tudo certo? Essa é uma escolha silenciosa que pode mudar tudo, porque manter-se lúcido e forte não é sorte, é cuidado. E esse cuidado começa com informação, com escuta e com coragem. Coragem de olhar para si com respeito e de proteger o que ainda pode ser vivido com plenitude. O que colocamos no prato todos os dias influencia diretamente a forma como o intestino funciona. E mais do que isso, influencia também o risco de desenvolver doenças sérias como o câncer de intestino. Comer não é apenas um ato de saciar a fome, é também uma forma de comunicar ao corpo como ele deve se manter. Alguns alimentos favorecem a inflamação, o acúmulo de toxinas e a lentidão do intestino. Outros, ao contrário, promovem limpeza, equilíbrio e fortalecimento da flora intestinal, que é essencial para a saúde digestiva e para a imunidade. Excesso de carnes processadas, embutidos, frituras e alimentos industrializados afeta diretamente o funcionamento do intestino. Esses alimentos liberam substâncias que, em contato frequente com a parede intestinal, aumentam o risco de lesões, pólipos e alterações que podem evoluir com o tempo. O sedentarismo também contribui para que o intestino fique mais preguiçoso, comprometendo o processo de eliminação de resíduos e facilitando a permanência de substâncias prejudiciais no organismo. O resultado disso é um corpo mais inflamado, com menor capacidade de defesa e um intestino mais vulnerável. Por outro lado, a inclusão de fibras naturais, como as presentes em frutas, verduras, legumes e cereais integrais, ajuda a manter o trânsito intestinal ativo e saudável. As fibras funcionam como uma vassoura que limpa por dentro, ajudando o intestino a eliminar o que não serve. Beber água suficiente também é essencial, pois sem hidratação, as fibras não funcionam bem e o intestino se torna mais lento. A prática de movimentos simples, como caminhadas leves, também favorece a digestão e o funcionamento intestinal. São gestos pequenos que se acumulam em um grande benefício ao longo do tempo. Não é necessário seguir uma dieta perfeita ou restritiva. O mais importante é ter consciência, saber que cada escolha alimentar tem um impacto real. Saber que aquilo que parece inofensivo, quando repetido todos os dias, pode, com o tempo, cobrar um preço alto. E saber também que mudar é possível. Que ainda dá tempo de rever hábitos e começar a cuidar do intestino com mais carinho. O alimento pode ser um aliado ou um inimigo silencioso. E fazer dele um aliado é uma forma de amar o próprio corpo, de evitar doenças antes que elas apareçam e de manter a saúde viva mesmo com o passar dos anos. Comer com sabedoria é uma forma prática e poderosa de proteger a vida. O intestino conversa com o cérebro e essa ligação pode ser decisiva. Durante muito tempo, se acreditou que o intestino servia apenas para digerir os alimentos e eliminar o que não servia mais. Mas hoje já se sabe que ele é muito mais do que isso. O intestino possui um sistema nervoso próprio, que se comunica diretamente com o cérebro. Essa ligação é tão profunda que o funcionamento intestinal pode influenciar o humor, a memória, a disposição e até a imunidade. Quando o intestino não está bem, é comum que a mente também se sinta mais cansada, confusa ou irritada. Essa relação é real e merece ser compreendida com atenção. Alterações intestinais frequentes, como constipação, diarreia recorrente ou sensação constante de inchaço,
afetam não só o corpo, mas também o estado emocional. Um intestino inflamado pode interferir na produção de neurotransmissores, como a serotonina, que está diretamente relacionada à sensação de bem-estar. Além disso, um intestino que não funciona bem compromete a absorção de nutrientes essenciais, o que enfraquece o organismo de forma geral, inclusive as funções cerebrais. Isso significa que cuidar do intestino também é uma maneira de proteger a lucidez, a clareza mental e a qualidade de vida. Em muitas situações, o cansaço mental, a perda de memória leve e até a dificuldade de concentração são vistos como sinais normais da idade. Mas há casos em que esses sintomas estão diretamente ligados ao desequilíbrio intestinal. Quando o intestino está intoxicado ou inflamado, o cérebro também sofre as consequências. E essa é uma informação que pode mudar a forma como se enxerga o cuidado com a saúde. O que parece ser apenas um problema digestivo pode, na verdade, estar afetando o bem-estar de forma muito mais ampla do que se imagina. Por isso, manter o intestino em bom funcionamento não é apenas uma questão física. É também um cuidado com a saúde emocional e cognitiva. Um intestino saudável favorece o equilíbrio interno, fortalece as defesas do corpo e permite que a mente funcione com mais leveza. Cuidar desse órgão silencioso e muitas vezes esquecido é, na prática, uma forma de preservar aquilo que há de mais valioso: a capacidade de pensar com clareza, de sentir com equilíbrio e de viver com presença. A ligação entre o intestino e o cérebro é direta, e reconhecer isso é dar mais um passo em direção a uma vida longa e com qualidade. Há um momento em que o corpo deixa de sussurrar e começa a gritar. Mas antes disso, ele tenta, em silêncio, avisar. Os sinais estão ali, mesmo que sutis. Um incômodo que não passa, uma mudança que se repete, uma sensação de que algo não está como era antes. Quando esses sinais aparecem, o mais comum é pensar que é normal da idade. E por isso, muita gente ignora, adia, silencia. Mas o silêncio diante do que o corpo mostra pode custar caro. E o tempo que se perde tentando fingir que não é nada pode ser justamente o tempo que faria a diferença para evitar algo mais grave. O câncer de intestino não costuma aparecer de forma agressiva no começo. Ele começa devagar. Os sintomas são pequenos, mas persistentes, e essa persistência é o verdadeiro sinal de alerta. Não se trata de ficar com medo ou criar preocupações desnecessárias. Trata-se de atenção, trata-se de cuidado. Trata-se de reconhecer que mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80 anos, o corpo continua se comunicando e merece ser escutado. Porque quem escuta o corpo com carinho, com respeito, com curiosidade saudável, consegue agir a tempo. Não é preciso esperar a dor para tomar uma atitude. A prevenção não exige sofrimento, ela exige sensibilidade. E quando há sensibilidade, há também autonomia. Porque é assim que se mantém a lucidez, a força e a dignidade na velhice, cuidando antes que a doença se instale. E esse cuidado começa com o simples ato de observar, de reconhecer que há sinais que não devem ser ignorados, que há mudanças que não devem ser normalizadas, e que há tempo, sim, de buscar orientação, de conversar com quem entende, de investigar de forma leve e com segurança. Cada vez que o corpo emite um sinal e ele é ignorado, um risco cresce. Mas cada vez que o corpo emite um sinal e ele é escutado com atenção, uma chance de cura se abre. Porque a saúde não depende apenas de sorte, ela depende de escuta, de prevenção, de cuidado contínuo. E essa escuta ainda é possível. Ainda há tempo de olhar para si com carinho. Ainda há tempo de reagir antes que o problema se torne maior. Ainda há tempo de viver mais, com menos medo e com mais consciência. Porque o corpo só grita quando ele já tentou de tudo para ser ouvido. E quando ele é ouvido antes disso, tudo muda, para melhor. Há uma verdade que precisa ser dita com calma, mas com firmeza. O câncer de intestino tem cura quando é descoberto cedo. Essa não é uma frase de consolo, é um fato. E esse fato precisa alcançar mais pessoas.
especialmente aquelas que já passaram por tantas fases da vida, enfrentaram dores, criaram famílias, superaram perdas e ainda têm tanto a viver. A descoberta precoce é uma porta aberta para a cura, para o alívio e para uma vida mais leve. Mas essa porta só se abre quando há escuta, quando há atenção e quando há coragem de olhar para os sinais com seriedade. Os sinais existem, eles não são exageros, eles não são invenções da cabeça, eles são reais, visíveis, perceptíveis e não devem ser tratados com descaso. Também não devem ser motivo de vergonha, muito menos de medo paralisante. Falar sobre o funcionamento do intestino, observar as fezes, notar as mudanças do próprio corpo, tudo isso é parte do cuidado, parte da maturidade, parte do respeito por si mesmo. O corpo não deve ser silenciado, ele deve ser acolhido, porque é através dele que a vida continua, e é através dele que ainda se pode viver com autonomia, com lucidez e com bem-estar. Buscar exames preventivos pode parecer um passo difícil para quem nunca os fez, mas é um passo que vale a pena, porque ele oferece respostas, e com respostas vem a tranquilidade. Mesmo que algo esteja errado, saber disso a tempo muda tudo. Permite tratamento, planejamento, recuperação. Permite evitar dores maiores. E, acima de tudo, permite continuar vivendo com dignidade. O cuidado com o corpo é uma forma concreta de valorizar a própria história, de continuar presente nos momentos importantes, de manter viva a conexão com quem se ama. A lucidez, a autonomia e a paz não acontecem por acaso. Elas são construídas com escolhas. E entre essas escolhas está a escuta sensível do próprio corpo. O cuidado verdadeiro não começa quando a dor já chegou. Ele começa antes, no silêncio, na observação, na atitude carinhosa de quem se respeita. Porque não é tarde demais. Não é tarde para mudar um hábito. Não é tarde para buscar orientação. Não é tarde para prestar atenção no que o corpo vem dizendo. Ainda há tempo, tempo de agir, tempo de prevenir, tempo de viver melhor. Se você sente algo diferente, não guarde para si. Fale com seu médico. Seu corpo agradece, sua vida agradece. E quem te ama também, porque o tempo do cuidado é agora. E agora ainda é tempo de viver com mais saúde, mais leveza e mais presença. Ao longo deste vídeo, falamos sobre sinais silenciosos que muitas vezes são ignorados. Abordamos sintomas que parecem comuns com a idade, mas que podem ser alertas importantes. Mostramos que o intestino, mesmo com o passar dos anos, ainda pode funcionar com equilíbrio. Falamos também da importância de prestar atenção em alterações nas fezes, na função intestinal e na presença de sangue, mesmo que discreto. Reforçamos que exames como a colonoscopia, embora cercados de receios, são ferramentas preciosas para detectar o problema antes que ele se agrave. Também vimos que a alimentação exerce um papel direto na saúde intestinal. Alimentos ricos em fibras, água e movimento diário podem ser aliados na prevenção. Enquanto isso, o consumo frequente de carnes processadas, industrializados e sedentarismo criam um ambiente favorável para o surgimento de doenças. E, além disso, entendemos que o intestino não afeta apenas o corpo, mas também a mente. Um intestino inflamado pode gerar impacto no humor, na memória e na lucidez. Cuidar dele é cuidar de tudo aquilo que nos mantém presentes na vida. Mais do que informar, esse vídeo teve o propósito de lembrar que ainda há tempo, ainda há vida a ser cuidada, há sinais que podem ser notados, há exames que podem ser feitos, há atitudes que podem ser mudadas com serenidade. Não é necessário pressa, mas é necessário atenção, porque o corpo avisa, e quem escuta com respeito, com carinho, com amor próprio, ganha a chance de viver com mais qualidade. Envelhecer com saúde não é um privilégio de poucos. É uma possibilidade para todos que escolhem a prevenção como caminho. Mesmo que nunca tenha olhado com atenção para o funcionamento do seu intestino, mesmo que tenha medo, vergonha ou dúvida, ainda é possível começar.
Ainda é tempo de viver com mais paz, com mais presença, com mais confiança no próprio corpo. O câncer de intestino, quando diagnosticado cedo, tem cura. E essa cura começa com a escuta, com o cuidado, com a escolha de não ignorar mais aquilo que o corpo insiste em mostrar. Se em algum momento você notou algo diferente, não se cale. Converse com quem pode orientar. Olhe para si com respeito. Seu corpo está tentando proteger você. E quando há escuta verdadeira, há também uma vida que pode seguir com mais tranquilidade. Que este vídeo tenha sido um abraço, um lembrete de que você ainda importa, de que a sua saúde ainda vale e que sua vida, mesmo depois dos 60, 70 ou 80, continua merecendo cuidado, atenção e amor, porque você ainda está aqui. E ainda há muito o que viver. Encerrar essa conversa é também abrir uma nova possibilidade, a de escolher olhar para si com mais atenção. Tudo o que foi dito aqui tem um propósito claro: proteger a sua vida, não pelo medo, mas pela consciência. Porque cada sinal ignorado é uma chance desperdiçada de viver melhor. E cada pequeno cuidado é um passo em direção a uma vida mais plena, mais tranquila, mais segura. O câncer de intestino não precisa ser um susto. Ele pode ser prevenido, pode ser tratado e pode ser superado quando é descoberto cedo. A responsabilidade pelo próprio bem-estar não precisa ser um peso, pode ser um gesto de amor, um compromisso leve, respeitoso com aquilo que ainda pode ser vivido. A lucidez, a autonomia, a alegria de estar presente nas datas especiais, nos encontros de família, nas conversas simples do dia a dia, tudo isso depende da forma como se cuida do próprio corpo. E esse cuidado começa com a escuta, com respeito pelos sinais que, mesmo pequenos, carregam verdades importantes. O corpo tem sua própria linguagem, e a linguagem do intestino, embora discreta, é clara para quem decide prestar atenção. Um intestino saudável ajuda a manter o pensamento claro, a imunidade alta, o sono equilibrado e o humor mais leve. E quando ele está em desequilíbrio, o resto do corpo sente. É por isso que ele merece cuidado. E é por isso que essa conversa não termina aqui. Ela continua dentro de você, toda vez que um sinal novo aparecer. Toda vez que algo parecer diferente, você ainda pode viver com saúde, ainda pode prevenir, ainda pode buscar orientação, ainda pode fazer escolhas que respeitem o tempo do seu corpo e, acima de tudo, ainda pode se permitir viver com mais leveza, porque mesmo depois de tudo o que passou, o mais importante permanece. Você está aqui, e enquanto houver vida, sempre haverá a chance de cuidar. Que esta mensagem siga com você, como um lembrete silencioso de que o seu corpo é sagrado e que, com carinho, ele pode continuar sendo seu aliado por muitos e bons anos. Chegar até aqui não é apenas assistir a um vídeo, é fazer um movimento silencioso de cuidado com a própria vida. É permitir que informações importantes encontrem espaço no seu coração e gerem reflexão, porque cada sinal escutado com atenção é uma oportunidade de preservar a saúde. Cada escolha consciente, por menor que pareça, contribui para que os próximos anos sejam vividos com mais dignidade, lucidez e tranquilidade. E isso vale muito, especialmente quando se tem uma história inteira construída com esforço, com fé, com amor. Que fique claro, não se trata de buscar perfeição, trata-se de se respeitar, de considerar que mesmo após tantos anos, o corpo ainda é capaz de se regenerar, de responder aos cuidados, de manter a vida em equilíbrio. E é isso que queremos lembrar aqui, com carinho e sem julgamentos, porque muitos, por falta de orientação, carregam culpas e arrependimentos. Mas hoje é um novo dia, e dias novos trazem também possibilidades novas. Nunca é tarde para se escutar com mais paciência. Nunca é cedo demais para prestar atenção ao que o corpo tenta dizer. Se em algum momento você sentiu que essa mensagem tocou algo dentro de você, guarde isso com carinho. Reflita com calma. E se for o momento, compartilhe esse cuidado com alguém que você ama. A saúde é algo que se cultiva com constância,
com gentileza, com informação verdadeira e com escolhas que respeitam o tempo de cada um. Que essa conversa tenha sido como uma pausa na rotina, um momento de presença, um lembrete de que a sua vida ainda tem muito valor, sentido e dignidade. Agradecemos por ter estado aqui. Que você continue com saúde, com fé e com a certeza de que ainda há tempo para viver com mais consciência e mais bem-estar. Seu corpo agradece por cada gesto de escuta e sua história agradece por cada passo em direção ao cuidado. Que a paz, a clareza e o carinho acompanhem seus próximos dias. Até a próxima!